Contratos, serviços, acordos. As obrigações legais fazem parte do nosso dia-a-dia. Mas como é que o direito civil organiza tudo isso? Bom, vamos mergulhar nas classificações que são a base de tudo e definem as regras do jogo. Para a gente entender essa lógica, nosso roteiro é bem direto. Primeiro vamos ver a essência da coisa. A obrigação é de dar, fazer ou não fazer. Depois, o que vale mais, o esforço ou o resultado final? Em seguida, será que só uma pessoa específica pode cumprir o combinado? E por fim, como fica a história quando tem mais gente envolvida? Vamos começar pelo alicerce de tudo. Toda obrigação, no fundo, se resume a uma ação. A pergunta fundamental é: qual é o quê desse acordo? O que exatamente alguém precisa entregar, executar ou evitar? No direito civil, a gente pode resumir tudo a 3 grandes categorias de ação: a obrigação de dar alguma coisa, a de fazer alguma coisa e a mais interessante de todas, a de não fazer. A obrigação de dar é a mais fácil de visualizar, né? É sobre entregar um objeto. Pensa na compra de um carro. Quando se recebe as chaves, não é só o veículo que vem. Um detalhe legal do artigo 233 do Código Civil é que os acessórios, tipo o estepe e o macaco, vêm junto, mesmo que o contrato não fale nada sobre eles. Depois, a gente tem a obrigação de fazer. Aqui o foco muda da coisa para a ação. É a prestação de um serviço. Pode ser algo super concreto, como pintar uma parede, ou algo bem mais complexo e intelectual, como um médico fazendo uma cirurgia. E para fechar essa primeira parte, a obrigação de não fazer. Essa é um dever de se omitir, de se abster. É quando alguém se compromete a não fazer algo que legalmente até poderia. O exemplo clássico é o contrato de confidencialidade. A pessoa se obriga a não espalhar um segredo industrial, por exemplo. Certo, já entendemos o quê de uma obrigação. Mas a próxima pergunta é sobre o como. O que é que se espera de verdade? O foco é no esforço que a pessoa vai ter ou no sucesso que ela vai alcançar? E essa distinção, olha, ela é fundamental. Uma coisa é o contrato exigir um resultado garantido, preto no branco. Outra, completamente diferente, é exigir que a pessoa use toda a sua técnica e cuidado na tentativa. A resposta para essa pergunta muda tudo. E aqui a gente vê essa diferença de forma muito clara. De um lado, a obrigação de meio. O devedor, como um advogado ou um médico, promete usar todo o seu conhecimento e diligência, mas não pode garantir a vitória na causa ou a cura do paciente. Do outro lado, a obrigação de resultado. Aqui a conversa é outra. Um transportador, por exemplo, se obriga a levar a carga ao destino. Ele só cumpre a obrigação quando o objetivo é atingido. Agora, aqui está o pulo do gato, a consequência prática disso tudo. Nas obrigações de meio, para responsabilizar o profissional, é preciso provar que ele agiu com culpa, com negligência, e isso é bem difícil. Já nas de resultado, basta não atingir o objetivo prometido para que a falha fique caracterizada. A barra é bem diferente. Ok, já passamos pelo quê e pelo como. Chegou a hora de perguntar quem. Será que qualquer um pode cumprir essa obrigação? Ou ela foi pensada para uma pessoa específica, com qualidades únicas? E o contraste aqui é gritante. Se alguém contrata um artista famoso para fazer um show, essa é uma obrigação personalíssima. Só aquela pessoa serve. Não dá para mandar um sósia, né? Se ele se recusa, a consequência são perdas e danos. Agora, se a obrigação é pintar um muro de branco, ela é impessoal. O que importa é a parede pintada, não quem segurou o pincel. Se o primeiro pintor não for, pode-se contratar outro e cobrar os custos do devedor original. E para complicar um pouquinho, o que acontece quando não é uma pessoa só de um lado do contrato, mas várias? Como é que se divide essa responsabilidade? Bom, a lei parte de um princípio bem simples. Se o contrato não especificar nada diferente, a dívida ou o crédito é dividido. Cada um responde só pela sua parte e pronto. É chamada obrigação fracionária. Mas o artigo 265 traz a regra de ouro desse assunto. Uma daquelas que é bom ter na ponta da língua. A solidariedade não se presume. Ou seja, ela é a exceção. Para existir, tem que estar escrita na lei ou muito clara num contrato. E quando ela existe, pode ser de 2 tipos. Na solidariedade ativa, tem vários credores e qualquer um deles pode cobrar a dívida toda sozinho. Isso facilita a vida de quem cobra. Já na passiva, que é a mais comum, tem vários devedores e o credor pode escolher cobrar o valor total de um só deles. Dá uma segurança enorme para quem tem que receber, né? Depois, quem pagou que se entenda com os outros.
Então, o ponto central de toda essa conversa é que essas classificações não são só teoria de livro, sabe? Elas são ferramentas práticas que definem quem tem que fazer o quê, de que jeito tem que fazer e, talvez o mais importante, o que acontece se a coisa não sair como combinado. Com essa base bem formada, fica uma pergunta interessante no ar para a gente pensar. Tudo bem, agora sabemos classificar, mas e quando a coisa se perde? Ou o serviço se torna impossível de fazer? Como é que essas classificações todas se comportam diante dos problemas do mundo real? Isso já é um próximo passo.